Vamos lá então, galera. Eu tava falando com a Nilce, eu tô apontando pro lado porque o meu celular tá aqui, não que ela esteja aqui, ela tá no Brasil ainda. Mas eu queria tomar uma oportunidade pra falar um pouco com vocês sobre educação, porque tá tendo finalmente esse debate no Brasil de reforma do ensino médio brasileiro. Finalmente todo mundo tá falando disso. Se você não tá a par dessa situação, eu vou te explicar. Nessa semana, o governo federal publicou uma medida provisória, até numa sessão extraordinária do Diário Oficial, enfim, uma coisa bem assim, atropelada, uma mudança, uma reforma do ensino médio. Esse tipo de coisa normalmente é feito via projeto de lei, totalmente discutido, mas o governo decidiu fazer por medida provisória. E a opinião das pessoas sobre essa reforma do ensino médio que tá rolando agora, provavelmente vai ser formada por duas percepções que você tem da situação. Se você é a pessoa que queria que a coisa fosse feita direito, fosse debatida no Congresso e aprovada no Congresso, você provavelmente não tá muito feliz em relação a como as coisas estão indo. Mas se você é a pessoa da perspectiva de pelo menos algo tem que ser feito, isso é melhor que nada, você deve estar feliz com essa coisa que tá acontecendo agora. A gente não vai se ater naquilo que o governo estava propondo, mas a gente vai falar da nossa opinião sobre o que deveria ser pensado. Obviamente eu, como youtuber, não sou especialista em educação, mas eu acho que como a gente tem uma facilidade comprovada de se comunicar com as pessoas nessa idade escolar, você pode ver pelos números dos canais, você pode ver pelas pessoas que acompanham a gente, eu acho que a gente tem uma voz nessa situação. Eu acho que todo mundo vai concordar que do jeito que tá, não pode ficar. Tá defasado e tá ruim. Porque há muito tempo o sistema de educação brasileiro precisa de reforma. Se eu não me engano, eles foram baseados nos lycées franceses do século XIX. E até hoje a gente tem esse mesmo sistema e é horrível. É aquele sistema que se você repete uma matéria, você tem que fazer um ano de novo. Isso cria um incentivo muito grande pro aluno abandonar a escola, porque é perda de tempo, ele vai estudar coisa que ele já fez, é um gasto de dinheiro extra pro governo. Não é um sistema bom, definitivamente. A gente precisa sair dele. O ideal seria que se você reprovasse numa disciplina, você tivesse a chance de fazer só aquela disciplina. Se você é bom em português, história, geografia, mas é péssimo em física e reprovou em física, e no outro ano você não tenha que repetir o conteúdo da história, do português e da geografia, mas que você avance nessas disciplinas e repita a sua física. O que as pessoas precisam entender é que agora a gente tá na era digital. Eu sou da última geração que fez essa transição da era analógica para digital. Eu usei internet pela primeira vez, eu tinha 14 anos. Não existia pesquisar no Google e coisa do tipo. Então nosso acesso à informação era extremamente limitado. Já não é mais assim. Eu conversei há um tempo atrás com a mãe de um inscrito aqui do canal e ela falando tanto que ela ficava impressionada que o filho dela é pequeno, se juntou com os coleguinhas na frente do videogame, um tava jogando, o outro tava com um tablet na mão olhando no Google as estratégias de jogo e debatendo com os outros sobre como fazer determinadas coisas no jogo que eles estavam jogando. Essa geração sabe lidar com a informação, com a busca da informação, com a aquisição da informação de uma forma muito mais natural. Eles já crescem nesse mundo. E quando a gente ouve o governo falando em reforma educacional, a primeira coisa que a gente gostaria de ouvir é que o Estado vai promover para essa geração inteira o acesso a esse mundo digital. Porque esse mundo digital, embora seja o nosso mundo aqui, ele ainda não é democratizado. A realidade de quem está distante dos grandes centros e principalmente de quem depende da educação pública fora dos grandes centros é de total precariedade, de falta de estrutura. Você ouve falar em laboratórios de internet, mas você não vê a educação dentro do contexto digital de fato. E uma coisa muito complicada toda vez que a gente fala de mudança do ensino, de reforma e coisas assim, é que as pessoas que estão liderando essa reforma, as cabeças pensantes que estão gerando a mudança que a gente precisa, são pessoas que formaram a sua compreensão de mundo na década de 70. Isso é muito complicado porque a gente tem que preparar o mundo não para essas pessoas, mas para essas pessoas mas para essas outras pessoas que já internalizaram esse processo de aquisição, de busca e aquisição de informação. É para essas pessoas que a gente tem que pensar o sistema. Hoje já existem professores assim. Eu lembro que uma vez me mandaram no Twitter o vídeo de um professor que estava ensinando a fórmula de Bhaskara usando o Pokémon. Mas o grosso das manifestações que eu recebo assim por parte dos nossos inscritos é que eles têm professores que demonizam a internet, demonizam as redes sociais. E essas pessoas demonizam a internet e o ambiente digital simplesmente porque eles não conhecem, não estão inseridos nele. Se você é uma exceção, parabéns, mas me permita falar do que eu percebo que é regra. E aí que é o problema. Uma reforma que tente mudar isso vai se chocar justamente com inúmeras pessoas que estão na carreira docente e que estão na zona de conforto. A missão da escola seria o de desafiar o aluno
aluno e de mostrar pra ele o quão prazeroso pode ser a aquisição de conhecimento, porque de fato você não se diverte quando você tá vendo um vídeo no YouTube que te ensina alguma coisa? Então esse é um caminho possível. E uma coisa que eu torço para que mude é o currículo de ciências no Brasil. Esse não é só um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro, porque a ciência que a gente ensina na sala de aula está extremamente defasada. Não defasada no sentido de que é uma ciência que não é mais válida, mas a questão é, eles não incorporaram várias evoluções, várias coisas novas das ciências que foram surgindo através dos séculos. Esse é um problema que a gente observa principalmente na física. Quando você estuda física na escola, você está estudando a física do século XVIII. E é exatamente a física que a humanidade começou a desenvolver a partir do século XX é a coisa que permite que o mundo moderno funcione. Por exemplo, você precisa ter alguma noção de mecânica quântica para entender como uma tela sensível ao toque funciona, como um microprocessador de computador funciona. Sem você ter essa noção básica, o mundo digital, o mundo moderno é magia. E isso é importante não só para as pessoas entenderem o mundo em volta delas, mas também para elas se interessarem por esses campos e no futuro decidirem trabalhar nisso também. Eu não sei qual é o número, mas eu li uma vez sobre a diferença que tem entre doutores formados no Brasil na área de humanas e doutores formados nas áreas de ciência. O número de humanas é muito maior, é incrivelmente maior. E eu acho que tem muito a ver com isso, porque a ciência que a gente aprende não é a coisa que vai permitir com que a gente entenda as coisas em volta da gente. Então não tem como a gente se relacionar com isso. O que faz com que vários jovens escolham outras carreiras. Um exemplo claro, eu lembro que uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na escola, no ensino médio, foi pêndulo, aquela coisa em física. O cálculo é complicado. Pelo menos no ensino médio era extremamente complicado. Aí eu me pergunto, em vez de gastar aquele tempo todo, aquele recurso todo, aprendendo como é que o raio do pêndulo funciona, eu não posso aprender como é que uma tela sensível ao toque funciona? Não que você precise ter o conhecimento profundo disso, mas a noção. E mesma coisa para a física einsteiniana. Por exemplo, as pessoas não têm uma noção de por que elas são grudadas no chão da Terra. Teve um vídeo há um tempo atrás em que a gente falou sobre ondas gravitacionais aqui no canal. A gente fez uma explicaçãozinha e tal, porque tinha saído notícia que, enfim, detectaram as ondas gravitacionais, que era uma coisa prevista pelo Einstein, enfim. Para muita gente foi o primeiro contato que eles tiveram com a noção de que massa molda, deforma o espaço-tempo, ela curva o espaço-tempo. E é por isso que a gente fica preso na Terra. Essa é uma noção básica do funcionamento do universo. Essa coisa tem que constar no currículo escolar. As pessoas têm que ter noção das coisas em volta dela, tipo, por que o Sol brilha e emite calor? A gente sabe disso há muito tempo, sabe? Não tem que continuar sendo mágica pro aluno de ensino médio. Em resumo, eu acho que o pensamento da gente tem que ser: a escola tem que dar o conhecimento básico, as funções básicas, pro aluno poder entender o mundo em volta dele. E eu acho que o currículo que a gente tem hoje falha nisso. O sistema inteiro falha quando você tem que repetir um ano inteiro porque você reprovou em matemática. E o currículo tem que ser pensado para esses jovens que estão crescendo na era digital. Cada vez mais as pessoas têm acesso à tecnologia, têm acesso à internet, têm acesso à informação e sabem buscar e adquirir essa informação por conta própria. A gente precisa preparar o aluno para isso, dar o básico para ele poder ir ao mundo e fazer isso. Eu acho que o currículo de hoje não faz isso. Eu não sei por que eu aprendi sobre pêndulo na escola, sinceramente. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, porque isso ajuda demais a divulgar. Você não tem ideia. E se você gostou desse debate, a gente pode voltar a ele. A gente pode retomar esse assunto mais pra frente. Enfim, à medida que o debate avança, a gente pode entrar novamente nesse assunto. E eu quero ouvir você. A sua opinião deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo. Até lá!